Olá, boa tarde, tudo bem com vocês, gente? Oi, Wanderson, boa tarde. Oi, Renato. Oi, Sancler, seja bem-vindo. Vocês estão me escutando bem aí? Oi, Thaís, obrigado por participar conosco. Que bom, beleza, Sancler. Boa tarde. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho para as outras pessoas entrarem. Aguenta aí que vai começar. Estou esperando também nosso entrevistado, para o nosso companheiro de bate-papo aqui, o deputado estadual Virmontes Cruvinel, pré-candidato a prefeito por Goiânia. Olha aqui quem entrou também, a Julimária, a Laura, a Fernanda. Oi, Julimária. Julimária é pré-candidata a vice-prefeita, uma grata surpresa dessas eleições aqui de Goiânia. Regina, Guilherme, tudo bem? Guilherme, tudo bem, Regina? Oi, Débora, Zé Frederico, um dos fundadores do Movimento Acredito, para quem ainda não conhece. Um cara sensacional. Oi, Neide. Estamos aqui esperando o nosso companheiro de bate-papo, o deputado estadual Virmontes Cruvinel, pré-candidato a prefeito aqui por Goiânia, junto com a Julimária, que está aqui com a gente. Ele me informou os problemas técnicos aqui, mas já está entrando. Tenham calma. Vamos lá, prima. Vamos lá. Vamos ver o que tem o Virmontes para nos contar, o que ele acha que pode melhorar na nossa cidade, quais são os problemas, como é que ele pretende resolver. Oi, Josué, tudo bem? Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho tá chegando o pré-candidato, gente. Não se afobem, é rápido. Deixa eu ver se já não tem aqui. Ele vai entrar pelo Instagram do Cidadania. Olá. Oi, Adriele, seja bem-vinda. Oi, Igor. Obrigado por acompanhar a nossa conversa. Oi, Carol.
Como é que vocês estão enfrentando esse calor aqui de Goiânia, hein, gente? Tá difícil. Vamos ver aqui se... Oi, Wilson, seja bem-vindo, Wilson. Tá difícil, Zé. Tá muito difícil, ó. Nosso pré-candidato tá aqui, já chegou. Oi, João, tudo bem, João? Seja bem-vindo. Meu amigo. Olá, Olá, boa Tomás, tarde. tudo bem? Tudo bem? Joia, Beleza. e aí? Como é Obrigado pelo que convite, cara. Agradecer a oportunidade. Como é que tá o sabadão aí? Tudo tranquilo? tá? Tá um sabadão bem quente, mas felizmente está tudo bem. Assim, nós estamos enfrentando um problema de clima, né? Muitas queimadas agora, mas assim, na medida do possível tá bem, né? A gente tá aqui nessa vida para tentar resolver os problemas, conversar sobre eles, falar sobre soluções, e foi para isso que, como representante do Acredito, como líder cívico do Acredito aqui em Goiás, que a gente chamou, Virmontes, para conversar sobre a nossa cidade, sobre o que você pensa dos problemas de Goiânia e, sobretudo, o que você pensa, o que você tem traçado como solução aqui para Goiânia. Eu queria, antes de começar a falar, fazer uma breve introdução, porque eu acho que é um assunto. Oi, Renato, tudo bem? Eu não consigo ficar sem cumprimentar as pessoas, candidato. Para que você me desculpe, eu fico interrompendo para falar oi para as pessoas que chegam aqui, o vereador Amélio. Mas o que muitas pessoas têm falado, eu li uma matéria recente, na verdade, um artigo no Popular, da jornalista Cileide Alves, que estava criticando pré-candidato, a fala de alguns pré-candidatos que depois, talvez em contraponto ao Íris, que já é um senhor de idade, que já fez muito pela cidade, mas é um senhor de idade, talvez não esteja mais antenado com as soluções novas que a gente precise, mas criticando os candidatos que estavam falando em cidades inteligentes, em cidades conectadas, em usar a tecnologia para resolver os problemas da cidade. Eu sei, eu estou aqui como líder do Movimento Acredito, mas eu te acompanho há muito tempo e eu sei que você fala disso há muito tempo, né? Eu acho que a gente pode falar de muito mais que isso, mas eu acho que um ponto importante para a gente tratar é para as pessoas entenderem o que vai mudar na prática, na vida delas, quando a gente começa a falar de cidade inteligente, é a gente tratar um pouquinho de cada ponto. Olha que saúde, o que a gente vai usar de tecnologia para melhorar o problema da saúde? Trânsito, transporte público, tem um monte de solução e, obrigado, Zé, tem um monte de solução e como a tecnologia vai melhorar a nossa vida. E tem uns problemas, eu também vi a Fabiana Pucinelli falando de uma pesquisa que foi feita com os goianienses nos últimos tempos e o que eles têm falado é que os goianienses estão esperando soluções simples para problemas simples aqui da nossa cidade. E eu acho que a tecnologia, um dos grandes problemas que a gente tem é não usar a tecnologia, por exemplo, para fazer cadastro das pessoas nos serviços públicos que a prefeitura presta. Mas, enfim, a palavra é sua. Para quem não conhece, eu acho que vale conhecer. O Virmondes é professor, procurador do Estado e deputado estadual aqui por Goiânia e é pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. Teve o nome confirmado no último dia 16 de setembro na convenção do partido aqui em Goiânia. A bola é sua. A bola é minha, vou colocar o Zico ali do lado como um grande craque. Então, agradecer a oportunidade primeiro, né? O agradecimento ao Acredito, muito respeito pelos movimentos cívicos, nós, o Cidadania, inclusive o amigo Tomás, que está no Cidadania também, temos muito carinho por essa possibilidade de ter aí os movimentos sociais, de uma maneira geral, discutindo, fazendo ações, transformando o ambiente que vive, e os movimentos cívicos têm essa credibilidade.
Nós sabemos também que o Cidadania fez o convite, inclusive, para que no plano nacional, vários movimentos cívicos, dentre eles, eu acredito, pudessem vir participar do Diretório Nacional, fazer a política partidária e a política partidária de resultado, de trabalho, realmente, de representatividade. Então, parabenizo primeiro esse momento de formação. Eu não tive a oportunidade de participar do Acredito, mas tem aí grandes amigos, como é o caso do próprio Tomás. Temos também a nossa querida amiga Julimária, que inclusive foi convidada a ser a nossa candidata a vice-prefeito, jovem, economista, uma mulher muito aguerrida, determinada e preparada. Eu acredito que a força dos movimentos cívicos serve também para qualificar o debate aí na participação política. Então, deixando esse registro, esse agradecimento aí de muito carinho mesmo pelos movimentos cívicos, nós fizemos esse gesto de até no trabalho de uma chapa majoritária aqui em Goiânia, uma das capitais do país, ter a participação dos movimentos cívicos também com essa representatividade. Então, mais especificamente com relação ao tema das cidades inteligentes que você colocou, e até achei estranho assim, uma crítica a ser feita, né? Cidade inteligente não é um programa de governo, não é para estar só no plano de governo. Já é uma realidade de grandes centros, né? E a gente fica triste por perceber que Goiânia, no resultado apresentado recentemente, ocupa a 36ª posição entre as capitais aí consideradas também no país. Então, das cidades do país. E nós vemos que é um grande passo a ser dado, né? Quem está criticando é que às vezes não está reconhecendo que o mundo transformou. E nós percebemos que isso sim tem que acontecer. Uma cidade onde que usa tecnologia para melhorar a qualidade do serviço, uma cidade que esteja preocupado com a sustentabilidade, a pauta do meio ambiente, a pauta da preservação, como já foi apresentado, inclusive recentemente também numa matéria no próprio Jornal Popular, falando aí desse novo conceito da pandemia, onde que a ideia é de expandir os parques por vários cantos da cidade, não só em algumas aglomerações centralizadas, que esses espaços sejam aí mantidos e reformados de forma permanente. Uma cidade onde que tem a preocupação com o desenvolvimento econômico. Poxa, nós estamos passando um caos da pandemia. Como não estar pensando nessa retomada do desenvolvimento econômico durante esse período? Então é necessário sim esses aspectos e principalmente que tenha a preocupação com o ser humano, com o social, com a cidade humana também. São aspectos conceituais dessa parte de cidade inteligente e que realmente hoje dizem respeito à necessidade real em Goiânia. Nós percebemos aí o caos com relação aos serviços públicos, essa tecnologia que pode ser muito útil no aspecto da mobilidade urbana, na fiscalização e monitoramento do transporte coletivo, pode ser muito útil no aspecto da educação, onde nós vimos aí aulas suspensas, inclusive por não ter qualidade na internet, e também na saúde, para nós elencarmos aí talvez os 3 maiores problemas aí de público, né? Então eu percebo, Tomás, que quem critica talvez tenha que mostrar uma solução mais apropriada. Nós estamos procurando fazer isso, ouvindo técnicos, preparando o plano de governo, convidamos a própria amiga Julimária, que tem um conhecimento muito grande sobre esse aspecto de gestão da cidade, para que nós possamos trazer Goiânia para uma realidade melhor no que tange a pauta de cidade inteligente. Você está falando do transporte público. Recentemente, o próprio Acredito promoveu um debate com autoridades sobre assuntos sobre transporte e mobilidade, e um dos problemas, Vermontes, meu amigo, né? Eu não sei se eu estou como líder do Acredita, que eu não te chamo de meu amigo, de pré-candidato a prefeito, mas um dos problemas é justamente com relação à mobilidade, essa dificuldade que a gente tem de saber quantas viagens estão sendo feitas, por exemplo, no transporte público, para saber, porque é o seguinte, é óbvio, né? A gente tem que tratar as coisas com dados da realidade, que a pandemia atrapalhou o funcionamento, a quantidade de pessoas que estão usando o transporte público, e isso tem que ser tratado do jeito que é. Mas a gente não sabe quais são os números, o que é que está acontecendo com o transporte público de Goiânia, simplesmente porque a gente não tem tecnologia para coletar esses dados, né? Se a gente tivesse tecnologia para coletar o horário que o ônibus está passando, quantas vezes o ônibus está passando em qualquer lugar, e é uma tecnologia que já existe, como você mesmo disse, há muito tempo, né? Horário, quantidade de passageiros que subiu, quantidade de passageiros em cada ponto, em cada trecho da cidade, tudo isso são dados coletáveis de forma muito tranquila, que deviam, inclusive, estar no termo de referência dos contratos para fazer a contratação a concessão de serviço público de transporte, e não estão. E a gente está falando de serviços que já estão no mercado há muito tempo. E nisso, porque as pessoas falam, olha, é lugar comum, né? Isso é lugar comum. As pessoas falam, olha, por que as empresas reclamam tanto e são sempre as mesmas empresas de transporte público que estão prestando serviço aqui em Goiânia?
Por que elas reclamam tanto? Se é que está dando prejuízo, por que elas não saem? Por que elas não denunciam o contrato? Por que não desistem se o serviço é tão ruim financeiramente para elas? O problema é que a gente não sabe. A gente tem meio de controle, isso já existe há muito tempo e a gente não controla. Esse é um ponto importante. Mas eu quero que você me fale mais sobre o uso dessa tecnologia em algumas das áreas, por exemplo, em outras áreas problemáticas da nossa cidade. Tomás, vamos lá. Voltando ao aspecto da mobilidade urbana, nós percebemos hoje que a tendência primária, até com lição da pandemia, é esse incentivo maior ao home office. Infelizmente, a Prefeitura de Goiânia hoje, comparada a outras capitais também, foi muito aquém do que poderia ser incentivado esse trabalho home office, onde que o foco é a produtividade, o foco é a prestação de serviço e atender bem ao público, e preservando, inclusive, essa questão da saúde física. Nós percebemos aí que as obras continuaram, muitos servidores com grupos de risco aí sendo colocados em vários pontos que poderiam estar sendo substituídos, né, nesse atendimento administrativo, por exemplo. Então, um passo interessante é, primeiro, incentivar home office. É um passo interessante para a gente falar em tendências aí de cidades no que diz respeito à mobilidade. Segundo, é incentivar também esse uso de aplicativos, essa integração do transporte coletivo com os aplicativos. Eu acredito que eixos aí podem ser conectados mais. Nós precisamos de atualizar uma pauta sobre um plano cicloviário, por exemplo, a nossa cidade de Goiânia, associando inclusive isso. O cidadão ali no aplicativo pode perceber quais ciclovias que tem mais perto da sua casa, né? Então isso facilita bastante aí o fluxo de pessoas e na chamada aí mobilidade ativa, facilitando também essa orientação com relação à sua localização na cidade. Outra coisa interessante também é a ideia aí que eu falo do home office, é quando você incentiva o home office, você diminui a quantidade de carros na rua, você diminui as pessoas no transporte coletivo, se você tiver esse estímulo, dialogar com o poder público, mas também chamar a iniciativa privada, as entidades do setor produtivo, as associações comerciais e ações que podem ser estimuladas a serem feitas aí através do home office. E uma das pautas também que nós levantamos bastante quanto a isso é o uso, por exemplo, do comércio eletrônico. Nós temos defendido, como propósito do plano de governo, de tentar trazer Goiânia para as pautas das principais cidades de e-commerce. Por quê? Porque nós temos uma localização privilegiada, né? Nós estamos aí a praticamente 80% das cidades, dos grandes eixos, a 1.000 quilômetros das grandes cidades aqui, das cidades brasileiras. E isso facilita bastante essa possibilidade de logística aqui na cidade também, com essa possibilidade de locomoção. Além disso, Tomás, o que fica para frente aí para a gente pensar é até mais, né? Nós temos os aplicativos que foram feitos de mobilidade, de entregas agora muito forte, mas a tendência moderna aí é de pensar em drones, né? Então, assim, isso tudo tem que ficar aberto aí a essa possibilidade de avaliação. Agora, a tecnologia também tem que ser utilizada em outras áreas. E eu digo também com relação especificamente à questão da educação, Tomás, que eu vejo também que tem uma pegada muito forte com relação à questão dos movimentos cívicos. Não substituir o professor, não é isso que nós defendemos. Eu acredito que essa possibilidade do tira-dúvidas, da orientação, do professor em sala de aula é essencial. Mas nós temos que ter uma dinâmica, primeiro, de dentro das escolas, nós temos uma qualidade desse serviço público de internet. Dentro das escolas, nós temos essa qualidade que possa dar resultados para as pessoas, mas sempre ali com a presença do profissional de educação. E mais do que isso, nós temos que saber que a prefeitura tem ferramentas para facilitar as atividades ali da educação nas casas. E uma das defesas que nós temos colocado, até agradeço as sugestões que o Tomás sempre tem nos enviado, é um cara muito esforçado aí, a gente está feliz com essa sua preparação, Tomás, como pré-candidato a vereador também aqui em Goiânia, de, por exemplo, nós trazermos aí uma revisão de todos os contratos das empresas telefônicas que a prefeitura possui, onde nós podemos fazer uma revisão, inclusive, com relação à questão do uso da banda larga, nós podemos democratizar esse acesso às pessoas que mais precisam, e, além disso, pensar em possibilidades, por exemplo, de instalar aí em regiões de Goiânia centros tecnológicos, onde que as pessoas podem estar aí também fazendo esse trabalho, ali, imprimindo documento, tendo alguma aula, alguma qualificação que possa acontecer. E também batendo muito na tecla da saúde, né? Eu vejo que hoje a saúde está aí capenga com relação à questão de respostas rápidas. Marca uma consulta, isso ou aquilo, e isso pode ser muito melhorado com o uso da tecnologia. E uma das coisas, Tomás, que até estudos mostram aí nessa parte de controladoria, até a nossa amiga Julimara conhece muito sobre isso, e que vale a pena
destacar. Toda vez que você traz a prefeitura para esse uso, por exemplo, mais dinâmico de ferramentas tecnológicas para imprimir certidão, alvará, algumas coisas, até a corrupção você inibe. Né? Aquela ideia de ter que ir ali numa salinha fechada para pegar uma certidão. Isso nós temos que acabar. Né? Situações como essa são aí abominadas hoje por quem está à frente dos movimentos cívicos. Qualquer cidadão de bem não quer enxergar a política dessa maneira. Né? Então, que seja aberto esse canal, desse oxigênio também que a tecnologia dá até para barrar aí corrupções do país. O mais importante é que a tecnologia, o processo eletrônico, ele é plenamente rastreável, né, meu amigo? As pessoas, qualquer tipo de movimento inadequado vai deixar seu rastro, o que não acontece quando você entra na salinha, como você acabou de dizer, né, Virmondes? Mas, Virmondes, tá aqui no roteirinho também que eu acredito que me passou e eu preciso perguntar para você. A gente já estava falando de soluções, mas eu quero saber o que você enxerga, quais os principais problemas que você enxerga na nossa cidade. A gente acabou falando das soluções, porque a tecnologia leva a isso, mas o assim, qual que vai ser o eixo do seu futuro mandato, se você for eleito, do seu futuro mandato ser da Julimária? Quais os problemas que você precisa resolver primeiro? Eu sei que tem problemas que são problemas que devem ser tratados a médio e longo prazo, e eu acho que qualquer político que está pensando em mudar tem que saber disso, porque senão ele se prende a pautas eleitoreiras para se eleger no próximo mandato e esquece de resolver o problema, mas tem problemas emergenciais que têm que ser tratados. Quais são os principais problemas? O que é que você e a Julimária vão sentar para resolver quando, se eleitos, sentarem lá na cadeira? O cidadania em si, num aspecto inclusive nacional, tem dois eixos muito fortes, ligados à questão do desenvolvimento econômico e dessa preocupação com o ser humano, com o cidadão, com ações sociais. São eixos que também vão nortear o nosso trabalho. Então, preocupados com o ser humano, nós temos que encarar que talvez aí a saúde é uma grande dificuldade que nós temos em Goiânia, recursos que não foram aplicados, falta de medicamentos, falta de equipamentos de proteção e segurança das pessoas. Então, tendo esse aspecto de preocupar com o cidadão, um dos aspectos principais é encarar esse problema da saúde. Nós temos aí que tentar trabalhar essa agilidade da chegada da vacina para cá, a aplicação de recursos que vieram se aplicar de forma correta, com transparência, com lisura. Então, esse é um dos eixos, né, Tomás? No que diz respeito ao desenvolvimento, essa retomada do desenvolvimento econômico no pós-pandemia, onde nós temos que enxergar primeiro assim, quais são as vocações da cidade de Goiânia. Né? Goiânia é uma cidade que tem características muito fortes com relação ao comércio, a serviços, ao turismo, por exemplo, e por que não pensar também em outros aspectos como de indústria, né? Então nós temos que estar atentos a isso, preparar essa mão de obra que vai estar passando por esse período da pandemia, novo normal, aonde que nós temos que trazer as parcerias aí de qualificação, de inserir as pessoas nesse trabalho também de tecnologia. Né? Hoje, treinamentos que podem ser feitos principalmente para o jovem. Hoje que vai ter, a nossa empresa aqui vai ter que fazer live, vai ter que fazer ações, reuniões coletivas. Como que vamos aplicar isso? Então, preparar as pessoas para esse novo momento também é uma das responsabilidades da prefeitura. E, principalmente, gerar essas oportunidades, né, de pessoas que sobreviveram, os pequenos negócios que sobreviveram em Goiânia, terem garantias para o futuro, né, um plano de desenvolvimento com relação à retomada, aspectos ligados a questões de linhas de crédito. Então, esses eixos de preocupar com as pessoas, batendo muito a tecla da saúde, essa preocupação com o desenvolvimento econômico no pós-pandemia e também as ferramentas da inovação e tecnologia para muito nortear aí do que eu, Julimária e Cidadania em Goiânia pensamos aí para a nossa cidade a partir de 2021. Até eu tenho recebido de apoiadores, de pessoas que eu encontro na rua, pessoas que eu encontro em redes sociais, perguntas sobre, por exemplo, o centro de Goiânia. O centro de Goiânia é de uma riqueza arquitetônica muito grande. Um centro de Goiânia, do jeito que ele é bem gerido, eu acho que seria uma fonte de renda muito grande para Goiânia, né? Um outro aspecto que me veio à cabeça aqui, também por causa da questão do turismo, foi a questão da sinalização. Um amigo meu me falava, ele tá acompanhando a minha campanha e tal, eu acho que você tem que colocar muito, como é que a gente vai resolver os problemas da cidade. Olha, educação, como é que vai ser educação? Turismo, como é que vai ser turismo? Aí ele lembrou dessa história. Aqui em Goiânia, se você não tiver, talvez
talvez a solução nem sejam mais as placas, né? Porque hoje a gente, com o mundo da tecnologia, a gente usa, quase todo mundo usa GPS, e isso vai estar resolvido de outra maneira. Mas em Goiânia, você não consegue, se você não conhece a cidade, você não consegue chegar nos lugares mais importantes da cidade se não for perguntando para alguém. É uma coisa muito diferente de Brasília, é um problema relativamente simples e que ninguém tratou. Até foi o Flávio, estou lembrando aqui, ele conversou comigo disso ontem, eu lembrei por causa da questão do turismo, né? O que você pensa, Virmontes, com relação ao centro de Goiânia? Tem alguma coisa no seu planejamento? Tem sim, mas assim, primeiro eu vejo um potencial muito grande do centro de Goiânia e dos grandes centros aí que estão sendo aí incentivados a esse novo momento, né, nos centros das cidades aí no mundo inteiro. E aqui em Goiânia nós temos um aspecto interessante. Primeiro, o aspecto do Art Deco. Então você pode preparar um gancho do turismo com visitas, etc., conhecendo um pouco mais sobre isso. Nós temos a possibilidade de incentivar a gastronomia. Cidade de Belo Horizonte, por exemplo, recebeu premiações aí da Unesco com a grande característica de fortalecer a gastronomia. Nós temos que incentivar também bares, restaurantes que geram cerca de 40 mil empregos em Goiânia, diretamente, ter essa possibilidade também de serem incentivados no centro da cidade, onde restaurantes, momentos podem ser interessantes e resgatados. A própria Feira Hippie, Tomás, que tinha uma característica bem diferente de hoje, lá atrás, quando foi criada, hoje muito parecida com o que é a Feira do Cerrado, né? Você trazer o artesanato, a música para também outras atividades, no caso da própria Feira Hippie, pode ser um aspecto interessante. E também trazer a cultura, né? Becos de cultura, espaços aí que podem ser valorizados com grafite, com pinturas, por todo o centro da cidade. E também ferramentas aí de resgatar, inclusive, aí, jovens com seus talentos, resgatar essa cultura que temos dentro de Goiânia em vários bairros da cidade e que podem ser trazidas também para essa realidade de trazer para cá o turismo, né? Então eu vejo que a ferramenta de turismo é muito grande aqui na cidade de Goiânia e principalmente o centro é um termômetro para isso no futuro. Pena que não está sendo observado, né? E até, Tomás, o que eu registro é o seguinte, em todos os aspectos, eu sei que você gosta muito de corrida, né? Eu gosto de bicicleta. Lá no centro de Goiânia mesmo, nós começamos uma pauta nesse sentido, um movimento entre várias pessoas, entre vários grupos organizados. Nós conseguimos, por exemplo, uma ação que nós coordenamos, fechar uma área interna da Praça Cívica para atividades esportivas. Só que nós pensamos muito além do que isso, né? Não só para atividades esportivas, mas tentar trazer as famílias mesmo para o centro de Goiânia, tentar trazer as famílias para esse espaço de atividade esportiva e que pode ser expandido também para outros cantos da cidade, né? Eu falo do turismo também, no que diz respeito à questão até de esporte. Nós temos a possibilidade, observando, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade muito interessante, de grandes arenas que podem ser construídas aí, incentivando, inclusive, outras atividades, até como games, né, que está muito forte aí no momento, e podem ser trazidas essa realidade para Goiânia. Nós temos áreas públicas aí que não foram utilizadas, com destinação, inclusive, a praças, né, e que poderiam ser trazidas nesse aspecto mais moderno, com centros culturais, com atividades aí muito interessantes, que pode ser ali uma multidisciplinariedade trabalhadas aí e mais próximo dos bairros. Então é um desafio muito grande que a gente está preparado para isso. Tá. Irmãos, outra questão que eu coloquei na nossa pautinha aqui é a questão da moradia, que é uma questão, inclusive, que está muito interligada com essa questão da mobilidade urbana. A alocação de pessoas pela cidade. O que você pensa a respeito? Tem alguma coisa nos seus planos, nos planos seu e da Julimária para tratar dessa questão? De repente, ocupar espaços vazios na cidade? Eu penso, me lembrei disso, coloquei isso justamente por causa do centro, que tem muitos imóveis desocupados. O que é que tem no plano do cidadania, no plano da chapa majoritária de cidadania? Bom, Tomás, um dos problemas muito graves hoje que nós temos em Goiânia é que quase 40 pessoas em Goiânia não têm ainda seu imóvel regularizado, não tem escritura de seu imóvel. Sabemos hoje que temos também as ferramentas aí legais, né, um avanço da legislação. Travou. Alguém ajuda aí e fala quem é que está travando, eu ou Virmontes, para eu ajustar
a... Virmondes, eu não estou te escutando. O Alan, ó, eu vou aproveitar e dar um oi para a Débora, para o Alan, para a Adriana, que chegaram por aqui, para a Lucília, para o Bruno, para a Fernanda. Virmondes, está mudo. Você está me escutando? Para a Sandra, para a Adriana, para o meu pai está aqui, para a Sucena. É. Vocês estão me ouvindo? É, o Virmonte saiu, ele caiu. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Ele saiu. Eu vou chamar o Virmonte aqui de novo. Aguenta aí que ele volta. Ah, espera aí, deixa eu conversar com ele aqui, gente. Só um minutinho. Ó, voltou. De volta. Voltou? Aí, Você tá. É. ok, viu, Tomás? Pode ficar tranquilo. Essa Aham. é em Goiânia, né? Essa qualidade da É, internet em Goiânia que a gente tem que melhorar, tá? é. Agora estão me ouvindo bem, mas está melhor? Tá melhor, tá melhor, tá melhor. Beleza. A gente estava na pauta da habitação, Tomás. Então, eu estava É. comentando com você que, e com os amigos que nos acompanham, que cerca de 40% dos imóveis em Goiânia não tem escritura. E acredito que com esse avanço da legislação, inclusive com legislações mais recentes, 2017, né, que fala do REURB, nós temos a medida provisória, inclusive, recente também do governo federal de 2020. Hoje é possível a Prefeitura de Goiânia trabalhar com a pauta de zerar, de garantir que todos os imóveis em Goiânia possam ter escritura, tanto de pessoas físicas também como de pessoas jurídicas. Porque a pessoa jurídica também, às vezes, vai buscar uma linha de crédito e é travado essa linha de crédito ali porque a documentação do seu imóvel comercial não está regularizada. Então, nós temos que, primeiro, ter esse foco no que diz respeito à pauta de habitação. Segundo, trabalhar com aspectos aí também de moradia. Algumas situações em Goiânia hoje, temos aí áreas que podem ser incentivadas também, essa questão do crescimento, observar o plano diretor com a qualidade e respeito que deve acontecer, né, Tomás? Infelizmente, aí, o plano diretor que tem que ser atualizado e revisto entre 2 e 10 anos, passa desse tempo. Então, se infelizmente não aconteceu, o próximo prefeito de Goiânia, a Câmara Municipal, tem que estar atenta a trazer essa realidade da atualização do plano diretor, observando esses princípios, né? Se lá atrás nós tínhamos nortes aí para falar das macrozonas, nós tínhamos aí os eixos de desenvolvimento que não foram aplicados na prática, nós temos que agora, tanto da função do executivo quanto também do legislativo, de fiscalizar o cumprimento, né, com previsões, inclusive, que estarão sendo feitas agora, as discussões orçamentárias, investimentos que têm que ser colocados, inclusive, no orçamento na pauta de habitação, tem que ser tratado a partir de agora, esse ano, para o próximo ano. Então, vamos estar atentos a isso, e é também um dos eixos norteadores do que diz respeito a essa questão da preocupação com o cidadão, esse direito à moradia. Oi, voltei? Então, estou ouvindo. Agora foi eu que Ok. travei. Tinha dado uma travada? Tava tentando falar. Falar oi pro Donizete, para a Divina que entraram aqui agora. Virmontes, eu quero tratar agora de um assunto que é meio um assunto novo que chegou agora, mas é um assunto importante e talvez eu enxergue no Cidadania, especialmente por causa da chapa que foi formada, que são as práticas políticas eleitorais, e eu quero falar disso justamente por uma infeliz notícia que a gente tem acompanhado nesses últimos dias, que é
a questão da retirada de duas candidatas. Eu acho que a professora Maria Esther até estava aqui com a gente, eu não sei se é o Instagram dela que entrou, mas entrou uma Maria Esther, talvez seja ela. O que é, como é que vocês encararam essa questão aí no Cidadania? Bom, Tomás, nós lamentamos qualquer forma de privação das mulheres aí. Nós precisamos de mais mulheres na política. Nós precisamos que não só o percentual seja observado, mas também o equilíbrio, inclusive, na composição e da gestão, né? É uma coisa que o cidadão defende aí. Isso é um fato que deve ser mais observado daqui para frente. E a gente lamenta situações como essas que aconteceram com a doutora Cristina, com a Maria Esther, né, de serem privadas dessa idade. São pessoas qualificadas, que qualificam o debate e que têm a possibilidade de fazer uma disputa do mais alto nível, né? Tirando aí o que nós percebemos que no fundo pode acontecer, Tomás, é que esses grandes caciques aí que estão no poder aqui da cidade de Goiânia há muito tempo controlando a política e arregimentando, às vezes, um partido ou outro ali por uso da máquina pública e abuso do poder econômico, estão agindo às caladas, querendo tirar a liberdade de escolha das pessoas. E que, como uma candidata qualificada como a doutora Cristina, como um candidato qualificado como a Maria Esther, poderia estar sendo aí uma opção de escolha para Goiânia. Então, Cidadania fez aí uma manifestação, inclusive pública, eu, a Julimária, que é a nossa vice. Pelo contrário, nós convidamos, né, uma vice-mulher para somar a chapa, estar aí na linha de frente dessa caminhada junto conosco, e somos solidários. Tivemos aí presencialmente na manifestação pública que a vereadora Cristina fez, sabemos do seu comprometimento, inclusive que ela estará entrando na justiça aí com relação a questionar essa convenção que foi feita aí, essa mudança de posicionamento do partido, e nós torcemos para que a justiça reconheça essa oportunidade aí da doutora Cristina poder participar do processo eleitoral de 2020. Tenha o apoio do Cidadania nessa pauta. Eu até não é uma... Eu gosto de falar isso quando as pessoas perguntam quais são as minhas propostas e tal. Eu gosto de falar, olha, minhas propostas são para Goiânia, são para a cidade de Goiânia, mas as pessoas querem saber o que eu penso como pré-candidato a vereador com relação à economia, com relação à paridade. Eu quero... Você já deixou mais ou menos claro a sua posição, a posição de cidadania, mas por conta de uma conversa que eu tive há alguns dias até com uma amiga nossa em comum, que é a doutora Valentina, conselheira federal, procuradora do Estado também, sobre a paridade nos espaços de decisão e poder. O deputado estadual Virmondes, o prefeito Virmondes vai defender essa pauta, 50%, 50%. Acho que 50%, 50%, eu acho que os homens ainda saem ganhando, né? Porque hoje nós temos mais eleitoras mulheres do que homens. É um pouco mais, mas temos. O candidato Virmondes defende essa paridade? Defendemos sim, Tomás. E a prova disso é a composição da chapa majoritária. É uma pena que não pode ter dois candidatos a prefeito, né? Porque senão a qualidade que a Julimária hoje tem poderia sim ser uma candidata a prefeito, quem sabe a prefeitura é compartilhada. Mas é com esse mesmo propósito que nós temos sim, da mesma forma que a composição da chapa majoritária, que a composição da chapa de vereadores, né, que nós convidamos o máximo possível das mulheres aí, nós queremos também assim compartilhar a administração. E que tem essa liberdade, não só porque é mulher ou porque é homem, mas o que nós estamos falando é o seguinte, todos têm que estar preocupados com Goiânia, Tomás. Talvez a mensagem que nós queremos passar aí com esse objetivo da chapa de cidadania é isso, é que homem e mulher estão juntos por Goiânia, que a política e a gestão caminham juntos, não dá para se distanciar, não pode ser só gestão, não pode ser só política, tem que ter essa química aí por foco em resultados. E diferente, Tomás, de outras candidaturas que nós temos observado aí aqui em Goiânia, a nossa candidatura, essa química entre mulher e homem, entre gestão e política, está preocupada com Goiânia, com as pessoas que moram em Goiânia, no hoje de Goiânia, no amanhã de Goiânia. E não está preocupada, né, quem vai ser governador, senador daqui 2 anos. Eu estou vendo muitas chapas serem montadas com esse foco. Ah, não é porque assim vai ser o governador, assim vai ser o senador. Não. Nós temos que preocupar com Goiânia agora, que está sofrendo com a pandemia, que está tendo aí mais de 1.000 mortes pelo Covid. Né? Então, essas situações que têm que ser trazidas para a nossa realidade é com essa preocupação que a cidadania encara com muita responsabilidade esse pleito do ano 2020. O Virmondes, aí tem uma coisa que sua fala do início me fez lembrar, que alguns problemas
estruturais para a participação de mulher no mercado de trabalho, nos espaços de decisão, nos espaços de comando, que são, por exemplo, uma coisa que estão dentro da atribuição do município, e nós temos uma demanda muito grande, muito poucas vagas, que são os CIMEIs para as crianças ficarem. O que o Cidadania pensa, o que a chapa majoritária do Cidadania pensa, o que o Virmontes pensa com relação a esse grande problema que a gente tem aqui em Goiânia, que é justamente o problema da primeira infância, de acolhimento da primeira infância, que é a parte mais importante na formação da inteligência, da capacidade das crianças. O que a Cidadania tem planejado para isso? Primeiro, Tomás, é tirar esse discurso eleitoreiro, que algumas pessoas já fizeram no passado, inclusive o próprio prefeito Íris, né? Falar que ia fazer tantos CMEs em 4 anos. Primeiro, a nossa responsabilidade como gestores é concluir as obras que não foram terminadas, que não serão terminadas esses CMEs ali em Goiânia. O segundo passo é buscar trabalhar essa questão de zerar o déficit educacional. E isso pode acontecer, sim, com a infraestrutura, procurando aí, porque nós temos recursos constitucionais para a educação, para ampliar, reformar unidades educacionais, tirar essa estrutura de escolas de placa, como nós temos ainda alguns CMEs aqui em Goiânia, que é uma péssima infraestrutura, quente, abafada ali, as crianças passam até mal, tendo que ficar o dia inteiro lá nessas situações. Então, melhorar essa infraestrutura já existente, construir outras assim que concluirmos as que estão por terminar, e também, Tomás, estabelecer parcerias com entidades religiosas, entidades sociais, que já fazem trabalhos educacionais e que, através de convênios, por exemplo, com a prefeitura, podem, por exemplo, fazer a sessão de professores para essas entidades, né? E com isso estabelecer um convênio onde que esse acesso também por vagas na educação, principalmente da primeira infância, possa ser trabalhado para que nós possamos zerar esse déficit aqui na capital. E vai muito na linha de trabalhar o que as pessoas precisam, né? Porque não adianta fazer. Eu costumo fazer esse comentário algumas vezes, porque as pessoas vão construindo obras e obras, e a gente precisa de professores para trabalhar, a gente precisa de cuidadores para estar lá nos CIMEIs, não é isso? Não adianta ficar construindo a torta direito com placas, estruturas de qualidade ruim, se a gente não tiver gente lá para fazer esse trabalho, especialmente na primeira infância, porque grande parte dos problemas de educação, por exemplo, do ensino médio, do ensino superior, a gente consegue. Não é fácil, a gente tem um público que estuda, especialmente agora depois das cotas, depois que foram instaladas as cotas, um público com baixo poder aquisitivo, que tem muita dificuldade em acessar a tecnologia, mas é um problema que pode ser resolvido com tecnologia, por exemplo, agora na pandemia. Agora, para a primeira infância, se não tiver gente, se não tiver professor qualificado para tratar desses alunos, eles precisam diretamente, a gente não resolve. Não adianta ficar só fazendo obra, né? E é bem por aí. Eu acho que esse é um problema que a gente precisa mesmo resolver, que tem que estar na mira direta da chapa eleita, da chapa do Cidadania, se for o caso, né? Tem uma outra coisa que você estava falando quando a gente estava conversando, que é essa história. É muito bacana essa identidade. Qual que é? Você acha que essa questão dessas pessoas que estão se candidatando sem nunca ter passado por Goiânia, que já se candidataram por outros municípios, parece uma história de político profissional, parece que não é aquela coisa de uma pessoa que está lá, porque política é um pouco cuidar daquilo que é nosso, né? Parece uma coisa oportunista. Como é que você vê essa história? Infelizmente, Tomás, eu acredito que a prioridade de uma eleição para prefeito de Goiânia tem que ser a cidade o qual o prefeito representa. Mas me parece que para esses outros caciques aí, coronéis, enfim, donos aí, medalhões, né? Eles estão querendo voltar a discutir Goiânia, não com foco na capital, mas estão querendo discutir Goiânia pensando na próxima eleição, já de 2022. Ora, a gente está trabalhando, inclusive, aí debates de reforma política no Congresso Nacional, possibilidades, inclusive, aí ou não, né, de unificar eleições. Agora, como que você começa uma eleição já pensando em outra? Sendo que se a cidade fosse a cidade que não tivesse problemas, né? Mas nós temos observado, são concretos os problemas, né? E isso aí é perceptível pelas pessoas. Se não tivesse problemas, tudo bem. Então, talvez, o que eles estão querendo agora é priorizar articulações políticas. E estão desprezando Goiânia. E é isso que nós vamos fazer o contraponto, com propostas, com soluções, com coerência,
Nós criticamos a gestão, mas a oportunidade que o próprio prefeito Iris deu de ter essa compreensão de que encerrou aí a carreira dele, né, a sua atividade, é justamente para trazer uma nova forma de fazer política, um novo normal na política aqui em Goiânia e que supere só essas tratativas de acordo para pensar na próxima eleição. Essa vai ser a prioridade de discussão de cidadania aqui na nossa cidade, discutir a nossa cidade, as pessoas que aqui estão com problemas e a todos os momentos em todas as áreas. Uhum. Irmãos, então, eu acho que a gente encerrou a nossa pauta. Eu acho que Goiânia tem muito mais coisa, mas não cabe aqui nessa nossa conversa pelo Instagram. Eu quero, antes de encerrar, antes de te dar a oportunidade de fazer sua fala final, agradecer pela disposição em conversar com a Acredito. Outra vez, eu tenho que deixar claro aqui, eu estou aqui como líder cívico da Acredito, um movimento que junta pessoas de vários partidos, de vários pensamentos, de várias ideologias, mas que tem um mínimo comum, que é o desenvolvimento do nosso país, cuidar das pessoas, como você mesmo falou. Eu acho que talvez por isso o Cidadania está tão aberto, né? O Cidadania que desde o início fez uma carta sobre acolher todos os pré-candidatos a vereadores dos movimentos cívicos, né? E agradecer, é isso, agradecer pelo seu tempo, por ter participado aqui conosco e dizer que eu estou muito feliz de ter batido esse papo aqui com você e deixar para você fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que pôde nos acompanhar aí. Eu estou vendo o Alan, nosso amigo, presidente lá da Associação Goiana dos Defensores Públicos, né? Que trabalho bonito que a Defensoria faz, se assemelha muito à nossa luta aí no Legislativo, no Executivo, né? Por melhorar a vida das pessoas, e é bom saber que nós temos aí pessoas compromissadas em todas as áreas. Agradecer a toda a galera do Movimento Acredito. Eu sou um cara que percebo, como o Roberto Freire, nosso presidente nacional, percebe, que a política precisa disso, de oxigênio, de bom debate, de boas pautas, e os movimentos cívicos têm permitido isso. E até aquele espaço de formação política que o próprio partido deveria ter com as fundações de formações políticas, também os movimentos cívicos têm feito isso. Não só as pessoas que vão para a política partidária, mas eu falo da política do T maiúsculo, a política do trabalho voluntário, a política da assistência. Se pode fazer política fora de mandatos eletivos. A gente percebe, eu acredito que tem incentivado isso. Eu tive a oportunidade de fazer a RAPS, vejo também aí muitos amigos engajados, não só em mandatos, mas também em ações voluntárias. A sociedade vai precisar muito disso agora, nesse momento que eu falo que é o momento da travessia, né? A travessia do velho e do novo normal que nós estamos passando, que vai precisar dessa responsabilidade de quem vai estar à frente das gestões no próximo ano. E por parte nossa aqui do Cidadania Goiânia, a gente agradece. Nós cumprimos esse compromisso de trazer os movimentos cívicos para a participação política em espaços de debate, em espaços de destaque, né, na participação do Diretório Metropolitano, incentivando pré-candidaturas a vereadores. E eu tenho a certeza, Tomás, de que nós vamos fazer a diferença com essa experiência e credibilidade que os movimentos cívicos têm em todo o país. Já deputados foram eleitos, deputados estaduais, né? Ações chapas majoritárias há 2 anos atrás. E que esse ano agora é o ano da expansão desses mais de 5 mil municípios aí em todo o Brasil, aonde que se possa realmente fazer a diferença com atitudes, com exemplos a serem tomados aqui para frente. E eu falo muito isso, que muitas pessoas falam assim, mas vai ser político. Nós precisamos sim de pessoas que façam a política verdadeira, a política de trabalho, e que seja exemplo para os próximos. Então, essa geração que vem aí dos movimentos cívicos, que agora vai ocupar cargos legislativo, executivo nesses próximos anos, são exemplos para novas gerações que estarão também observando esse novo cenário político, com posicionamento, não com radicalismo, com extremismos, com distanciamentos, mas através do diálogo para avançar em pautas que são tão necessárias para todo o país. Então, agradeço a oportunidade, peço para os amigos acompanharem a nossa caminhada aqui em Goiânia, né? Peço o apoio aí a todos com ideias, com sugestões, para que nós possamos fazer uma Goiânia uma cidade melhor para se viver. E também reforço esse carinho aí que todo o movimento tem, a presença da nossa amiga Julimária aqui na chapa, não só do Tomás, mas de amigos também que estão aí colocando o nome à disposição da Câmara, que seja exemplo daqui para frente para as novas gerações. Irmãos, muito obrigado. Outra vez agradeço por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. E tomara que a gente consiga mudar mesmo a forma como as pessoas enxergam a política, né? Eu acho que isso só vai acontecer quando as pessoas começarem
a olhar para os políticos e se orgulharem do que estão vendo, né? Infelizmente, e não é para julgar ninguém, porque é com razão, as pessoas veem coisas muito erradas acontecendo. Obrigado em nome do Acredito e um grande abraço. Tomás, um abraço também para toda a galera do interior que acompanha a gente, em nome do Américo, pré-candidato a prefeito lá em Umas também, né? Toda a galera de Goiânia aí, vários amigos que são empreendedores, como o Zé Tchubak, Zé Wilson, né? Ó, a Thelma entrou, deixa eu falar oi para ela, senão ela briga. a O Thelma. Aldenira, Então, o Renato. O um Renato é abraço meu para toda a segundo galera pai. que acompanhou aí com É, muito carinho, viu? Obrigado pela é. participação de vocês. A Laura também do Acredito. Então tá bom. Até a próxima, meu amigo. Até mais. Tchau.